No vídeo de hoje vou contar com a participação de três personagens que me ajudarão na dinâmica do vídeo e a criar também alguns cenários. O objetivo deles também passa por fazer com que te identifiques com as suas visões e objetivos. Vamos estar então a conhecer os três personagens do vídeo. O primeiro personagem é o Miguel e tem como objetivo fazer com que estes 500 euros aplicados em algum sítio complementem os seus futuros salários. A segunda personagem que nos vai ajudar a criar um cenário é a Joana e tem como objetivo fazer uma aplicação, seja ela qual for, com o objetivo de criar um pé de meia para a reforma. O terceiro personagem é o Carlos e tem apenas como objetivo sentir-se realizada e, portanto, quer perseguir os seus sonhos. Já depois de conhecer todos os personagens, vamos pensar que todos eles tinham uma poupança de 500 euros, aos quais queriam dar algum tipo de utilidade, mas não sabem qual. Vamos lá então esclarecer as dúvidas. Antes de continuar, quero só ressalvar que há várias formas de os personagens resolverem os seus problemas. Eu apenas apresentarei aqueles que são mais interessantes do meu ponto de vista. Começando pelo Miguel, ele apenas quer complementar o seu salário e ter algum dinheiro a mais no fim do mês. Era portanto interessante que ele fizesse um investimento no ativo que rendesse dividendos ao fim de cada mês. Como já abordei noutro vídeo mais detalhadamente, o dividendo, de uma forma rápida, é um montante que tu recebes por teres posse de algum tipo de ativo. Já que, como também defendi noutros vídeos, diversificar é importante, podes recorrer aos dividendos através de algum tipo de ETF de distribuição. Neste caso, temos dois tipos de ETFs, os ETFs de distribuição, que são os quais seriam indicados para o Miguel, já que distribuem dividendos, e os ETFs cumulativos. Nos ETFs cumulativos, os dividendos apenas são reinvestidos, sendo que o investidor não tem de se dar ao trabalho de fazer isso. O Miguel vai assim procurar algum tipo de diversificação e então vai optar por um ETF que tem muitas empresas incluídas, muitas ações, e assim ter diversificação e receber dividendos ao mesmo tempo. Se o Miguel optar por seguir esta estratégia, apenas tem de adquirir diferentes ativos para ter a certeza que recebe dividendos todos os meses. Exemplificando de uma forma hipotética, imaginemos que o Miguel comprava um ETF indexado ao índice S&P 500. Este ETF não irá distribuir ao Miguel dividendos todos os meses e, portanto, o Miguel teria de fazer algum tipo de outra compra para garantir que recebe dividendos todos os meses. Se um determinado ETF distribui nos meses e outro distribui noutros, ele tem de fazer essa sobreposição para ver se consegue receber dividendos os 12 meses do ano. Se por acaso te identificaste com os objetivos do Miguel, vou trazer aqui uma breve avaliação de um ETF para saberes como é que se faz e para tu próprio o selecionares. Para eu te ensinar a fazer uma rápida avaliação sobre o ETF que vais adquirir, vamos então aqui passar para o PC. Consultas o site JustETF, este site em que eu estou agora, e para exemplificar vou utilizar o ETF que falei há bocado. Exatamente. Neste caso o ETF que replica o índice S&P 500. Se reparares, temos aqui os dois ETFs que falei há bocado. Temos o ACC, que é o acumulativo, e temos este DIST, que é o distributivo, que é o que distribui dividendos. Neste caso, optamos aqui pelo ETF da iShares, tens outros, tens o da Vanguard, este é da BlackRock, são diversas entidades que replicam este índice. Tu aqui na página deles consegues ver, por exemplo, que primeiro que ele é distributivo, que era aquilo que tu querias para distribuir dividendos, e depois que a BlackRock 0,07% daquilo que tu colocas no fundo é para pagares a gestão da iShares, ok? Ou seja, esta percentagem aqui é o quanto do preço que tu vais pagar pelo ETF vai ter como fundamento a gestão, ou seja, para pagar já a entidade que faz a manutenção do fundo, basicamente é isso. Se vieres aqui mais abaixo, vais perceber que temos uma diversidade enorme de empresas neste ETF, que replica neste caso o S&P 500. Tens, por exemplo, a Microsoft, que ocupa 7 e pouco por cento deste fundo, tens a Apple, a Nvidia, a Amazon. Pronto, tens uma série de empresas de setores diferentes, tens o setor da tecnologia, tens o setor da saúde e depois, a partir deste site, consegues fazer toda aquela tua prospecção para depois procederes à compra de um determinado ETF. Basicamente é isto que tens de saber
e se for preciso, se calhar pesquisam um pouco mais a fundo sobre isto. Vamos então passar para o personagem número 2, a Joana, que neste caso quer juntar um pé de meia para a reforma. Indo em contra às ambições da Joana, a minha opinião é que ela deveria colocar as suas poupanças num PPR indexado. Para quem não sabe, o PPR é um plano de poupança-reforma, neste caso é indexado a qualquer tipo de fundo. Porque é que o meu conselho para a Joana difere do meu conselho para o Miguel? Poderás também estar-te a perguntar porque é que eu não aconselho que a Joana coloque o seu dinheiro no S&P 500, num ETF cumulativo, em que ela consegue tirar partido dos juros compostos, e então a resposta é bastante simples. Quando a Joana fizer a venda desse ativo, vai ter de declarar as mais-valias, ou seja, os ganhos que teve ao governo. Aquilo que ela declara e a percentagem que ela tem de declarar ao Estado é bastante alta e por isso aconselho que ela adquira o PPR, que tem inúmeros benefícios fiscais. A Joana irá descobrir que para ter esses benefícios fiscais do PPR, ela tem de, dependendo do PPR, estar um determinado tempo na posse do mesmo. Portanto, só compensa a Joana fazer este investimento se for algo para manter o dinheiro a longo termo. Assim, quando a Joana resgatar os fundos, terá benefícios fiscais que compensarão aquilo que ela pagaria em impostos no S&P 500. Vale também salientar que ao adquirir o PPR, a Joana também usufrui do poder dos juros compostos que eu falei no primeiro vídeo lançado pelo canal. Se não sabes por onde começar na pesquisa do teu PPR, recomendo vivamente que dês uma vista de olhos nos PPRs da Casa de Investimentos, neste caso o PPR Save and Grow. Posso deixar o link na descrição e podes fazer a pesquisa por ti mesmo. Neste caso, o PPR que te indiquei está indexado a uma série de ações que são selecionadas pela empresa que promove o fundo. Se és de alguma forma desconfiado e não entregas o teu dinheiro a qualquer pessoa, recomendo que ouças o podcast da Casa de Investimentos e perceberás logo a forma séria como trabalham e que estás em boas mãos. Vamos por fim ao Carlos. Finalmente, para o Carlos, aconselharia que ele investisse na sua educação ou num hobby que o realizasse. Ao fazer esta escolha, o Carlos deveria colocar os olhos no futuro para perceber como é que poderia vir a tirar um rendimento extra deste hobby. Exemplificando, imaginemos que o Carlos sempre quis aprender a tocar piano. O Carlos poderia muito bem investir as suas poupanças em aulas de piano, num instrumento melhor e, no futuro, começar a dar aulas. Isto é uma boa forma de como ele poderia empregar melhor o seu dinheiro e sentir-se realizado ao mesmo tempo. Portanto, se te identificas com o Carlos, tenta seguir este conselho. Para terminar o vídeo, espero sinceramente que te tenhas identificado com um destes três personagens, para que assim consigas controlar um bocadinho melhor como é que investes as tuas poupanças. Se sobre aquilo que te falei te restar alguma dúvida, não te esqueças que a secção dos comentários está aqui para isso. Assim sendo, só te posso desejar o melhor, boa sorte na tua jornada e até à próxima.